Considerações importantes sobre o fenômeno NDE. Les experiências de quase-morte, NDE, são frequentemente vistas com ceticismo, apesar dos numerosos testemunhos. É compreensível que cada um tenha a liberdade de acreditar ou não. Pessoalmente, acredito que muitas dessas experiências sejam autênticas. Tenho interesse em aprofundar o aspecto do retorno ao corpo e o impacto espiritual no cérebro no momento desse retorno. Ao examinar o percurso completo de uma experiência de quase-morte, EQM, surgem eventos espirituais muitas vezes desconhecidos na vida terrena. Essas experiências são relatadas por pessoas de várias religiões e até por ateus, mostrando semelhanças nos relatos, que são surpreendentemente similares. Me pergunto, se seus corpos estavam clinicamente inativos, com eletroencefalograma plano, como podem ter registrado e contado o que viveram no além ao acordarem? Uma resposta lógica poderia se justificar se considerarmos que normalmente o cérebro, por si só, não é capaz de registrar. Ele poderia ser comparado a um pendrive, ou seja, apenas capaz de acumular dados fornecidos por alguém, e nesse caso, por seu espírito, que, ao reencarnar, transferiu os dados diretamente para o próprio cérebro. Se for assim, e acredito que é isso que realmente acontece, isso ocorre sempre, ao longo de toda a nossa vida. Portanto, esta é a prova de que, como afirmei anteriormente, durante a desativação temporária do cérebro devido a um desmaio e não a uma morte momentânea, ao acordar não lembramos o que aconteceu nesse breve período. Isso ocorre porque, como disse antes, é o espírito que reconhece o próprio corpo e nunca o contrário. Para dar uma explicação lógica, poderíamos afirmar que o cérebro não registra por si só. Ele funciona como um pendrive, acumulando dados transmitidos pelo espírito. Se isso for verdade, poderia valer para todas as formas de vida terrenas. De fato, segundo esse raciocínio, todas as formas materiais seriam como pendrives. Consequentemente, deveríamos deduzir que todas as formas de vida terrenas possuem uma parte espiritual. Se essa teoria estiver correta, ela poderia se aplicar a todas as formas de vida terrenas, sugerindo que os animais também possuem uma dimensão espiritual. Os animais, de fato, aprendem coisas desconhecidas ao nascer e até adquirem habilidades que nós mesmos lhes ensinamos por meio de adestramento, habilidades que não fazem parte de seu comportamento natural. Isso nos sugere que o cérebro deles, como mencionado antes, funciona como um gravador semelhante ao nosso e, por esse motivo, poderia indicar a presença de uma componente espiritual também neles. Este conceito não anula necessariamente a ideia expressa nos capítulos anteriores, segundo a qual apenas o ser humano possui uma dimensão espiritual única. Pelo contrário, pode reforçar e ampliar a compreensão do reino animal e talvez vegetal. Na criação, Deus diferenciou as várias entidades espirituais. Ele nos ensinou que nosso espírito foi criado à sua imagem e semelhança, e Jesus o reafirmou na oração do Pai Nosso, afirmando que fomos criados espiritualmente à sua imagem e semelhança, e, portanto, somos seus filhos. Isso nos sugere que o cérebro deles, como mencionado antes, funciona como um gravador semelhante ao nosso, e, por esse motivo, poderia indicar a presença de uma componente espiritual também neles. Este conceito não anula necessariamente a ideia expressa nos capítulos anteriores, segundo a qual apenas o ser humano possui uma dimensão espiritual única. Pelo contrário, pode reforçar e ampliar a compreensão do reino animal e talvez vegetal. Na criação, Deus diferenciou as várias entidades espirituais. Ele nos ensinou que nosso espírito foi criado à sua imagem e semelhança, e Jesus o reafirmou na oração do Pai Nosso, afirmando que fomos criados espiritualmente à sua imagem e semelhança, e, portanto, somos seus filhos. Capítulo 25. O aborto. Depois de refletir sobre o tema das experiências de quase-morte, NDE, que aprofundaram sobretudo a nossa dimensão espiritual, desejo agora examinar mais profundamente o tema do aborto. Em particular, pretendo investigar se o aborto é considerado um pecado grave e quais são as motivações morais e religiosas que poderiam torná-lo tal.
No contexto do raciocínio anterior sobre as NDE, observamos que ao homem foi atribuído um corpo material. Agora é importante esclarecer se o espírito humano se encarna no corpo que nos foi atribuído desde o momento da concepção ou apenas após o nascimento. Aparentemente, pode parecer que não existam respostas definitivas para essa questão, mas se nos aprofundarmos na pesquisa, podemos encontrar uma resposta clara, como sempre, no Evangelho. Lucas 1, 41, 44. Em particular, examinamos a parte que descreve quando a Virgem Maria visitou sua prima Isabel. O Evangelho relata que, ao chegar, o bebê João, ainda no ventre de Isabel, saltou de alegria. Este evento sugere que um bebê, ainda em fase de desenvolvimento corporal, já possui uma dimensão espiritual capaz de expressar sensações que transcendem condições materiais. Consequentemente, segundo o ensinamento evangélico, é evidente que a dimensão espiritual já está presente nos fetos que ainda não nasceram. Portanto, surgem questionamentos sobre a gravidade moral e religiosa do aborto. É justo considerar o aborto um pecado? Quando é realizado um aborto, é evidente que estamos eliminando um corpo humano, e esse é um aspecto com o qual todos podemos concordar. Alguns chamam esse organismo de feto para minimizar seu valor, considerando-o ainda sem significado e, portanto, não digno de ser considerado um verdadeiro ser humano, como aquele que o concebeu. No entanto, segundo o raciocínio tratado anteriormente, essa percepção parece ser errada. É necessário aceitar o fato de que, ao realizar um aborto, está se eliminando apenas a parte material do ser humano, enquanto a parte espiritual, que é indestrutível, retorna certamente a Deus, de onde veio. Hoje, em muitos países, a nível laico, o aborto não é considerado assassinato, mas atualmente não há justificativas que convençam completamente para aceitar e esclarecer que essa decisão é a correta. Em muitos estados, o aborto é considerado um direito exclusivo da mulher, e muitas vezes a decisão final é alcançada com o consenso do parceiro. Portanto, podemos concluir que o aborto será julgado como pecado ou não com base na própria consciência. Mas será Deus quem avaliará se consideramos esse ato como pecado quando estivermos diante dele.